Eu já vou começar dando a bomba logo, que pode ser que esse ano a gente não tenha o especial de final de ano do Roberto Carlos na TV Globo, aquele especial que a gente aguarda o ano inteiro, saudoso, né, para ver em dezembro. Pode ser que não tenha e uma informação ainda maior. Pode ser, e tudo leva a crer que está se desenrolando para isso, que termine esse contrato de exclusividade que o Roberto Carlos tem com a Globo. E eu vou explicar agora o porquê isso está acontecendo. Diga. Os cortes de último ano, né? Os cortes que chegaram na dramaturgia na TV Globo e que estão sendo adotados ali em diversas áreas da empresa por N fatores, chegaram agora no Rei, chegaram no orçamento de produção do Roberto Carlos, né? Esse é um contrato muito antigo de exclusividade que o Roberto Carlos tem com a Globo, um contrato que começou a ser conversado em 1974. Eu sou de 82, quer dizer, eu não era nem nascido 46. nessa época. Gente, Quase Então, 50 é um anos. contrato de muitos anos. E como você pontuou, Sônia, de 2015 para cá, algumas coisas dentro desse contrato começaram a desagradar o Rei. Mais especificamente, de 2 anos para cá, 2018 e 2019, o bicho pegou de verdade. E o que pegou? É o rei, né? Então, o rei é rei para multidões, né? Então, a gente está acostumado, e esse contrato, ele sempre foi embasado naqueles grandes shows, naqueles grandes espetáculos, né? Porque é aquilo, se eu não posso participar de entrevistas e fazer participação em shows ao longo do ano aqui no Brasil para entregar isso para o meu público, se eu não posso participar de diversos convites que eu sou chamado para várias TV emissoras mesmo, né? e Pra vários TV quadros, se eu não posso entregar isso para o meu público o ano inteiro, é porque em dezembro, no final do ano, eu tenho que compensar e entregar para o meu público tudo que ele esperou e se privou de assistir durante o ano inteiro. Então, que entrega era essa? Aqueles grandes shows que a gente estava acostumado a ver no Maracanã, por exemplo, que era um presente para milhares de centenas de fãs do Roberto que se privam de ter essa aproximação e um contato maior com o trabalho dele ao longo do ano, principalmente em shows, né? Em turnês, porque a gente pode ver que essas turnês estão sendo feitas sempre no exterior, justamente para não esbarrar nesses contratos. Então era sempre um grande show para os fãs. Esses grandes shows, eles tinham ali aquelas cadeiras primárias ali na frente, que era para aquele elenco da Rede Globo todo, que a gente via aquela área mais que a gente chamava do VIPão, né? Ali na frente. E isso começou, Sônia, agora por uma questão financeira, especificamente nos últimos 2 anos, a ser limado essa grande produção de show para o Roberto Carlos no final de ano. E isso vem deixando ele um pouco chateado. Principalmente agora, gente, em 2019, vocês podem ver que ninguém percebeu na época, ninguém falou isso na época, mas no último ano já não houve gravação de show, né? O que houve ali e o que foi dado para o público que desagradou o Rei foi uma compilação de momentos de turnê dele no exterior, um pouco momento de um show que ele fez em Curitiba para ter esse momento dele aqui com o Brasil, não ficar só uma coisa do exterior ali enlatada pra gente. Então teve essa pequena participação ali de Curitiba que não deu nem meia hora no total de exibição. Além disso, imagens de 2 shows em Nova York, imagens de shows em Lisboa, que foram shows bancados pela produção própria do Rei, né? Então, não ficou aquela coisa grata para o público do Roberto. Os próprios fãs também não gostaram, levaram essas queixas para a produção dele e trabalharam também com imagem de bastidores, né? Até falaram na época, a novidade é que além do show, da parte musical, vamos ter ali bastidores do Rei, mas que é uma coisa que ninguém quis, né? Porque enganosa, né? a gente quer ver ele em cima do palco, jogando rosas para as pessoas. E a gente lembra que o próprio Rei ficou saudoso, a gente tem essa informação que o especial dele começava após a novela, era aquele show de 2h30. Ele entregava a programação quase meia-noite. Lógico, e assim, o elenco todo estelar da Globo, aplaudindo de pé, se emocionando, muita gente chorando, muitos deles
eles subindo ao palco, participando. Nos últimos tempos, ainda a gente teve isso com Marina Rui Barbosa, com a Isis Valverde e todas as grandes cantoras, não só atrizes que foram lá cantar, que passaram, e grandes cantores também. Tem história. Esse especial, só de tantos anos, mais de 40 especiais o Roberto fez, ele sozinho daria uma história da música popular brasileira, não é? Uma história até da televisão brasileira também. Você estava dizendo que as pessoas não comentaram, não perceberam, elas perceberam, Lobianco, mas o que eu achei é que houve, isso eu pensei muito na época, também não falei aqui, porque eu acho que foi um sentimento geral de nós jornalistas, entendeu? Não vamos nem comentar, para não aumentar, para não alimentar o que eles fizeram, não botar holofote em cima de uma coisa tão triste que foi feita, para não dizer humilhante, na carreira do rei Roberto Carlos. Então, o que houve foi um silêncio de respeito em relação à carreira dele, à obra dele e a ele mesmo, que é um artista e um homem tão sensível. Foi só por isso que nós não falamos. Mas agora, e já se intuía que aquilo não ficaria de graça, né? E aí vem você e abre pra gente toda essa história de bastidor que está acontecendo, porque esse especial, e você citou muito bem, gente, era uma colcha de retalhos, né? O show de Curitiba, que pelo menos a gente que ama o rei estava esperando assistir, pelo menos fosse metade do especial, nada, mal editado, mal feito, desrespeitoso, não estava à altura de um ídolo como é o Roberto, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. O ano retrasado já tinha sido o especial de Jerusalém, não era o tradicional, a gente não estava perto dele, mas era lindo, né? E foi feito inteiro. Agora, o desse ano que passou, de dezembro passado, foi uma decepção total. Foi uma coisa que não se faz com artista nenhum. Era melhor não ter tido o especial do rei do que terem colocado o que eles colocaram no ar. Foi um desrespeito com todo mundo, inclusive com todos nós, como público, realmente, né? Tem toda a razão. Porque a gente vê o Roberto Carlos, cara, quem já foi no show do Roberto Carlos entende qual é o tamanho da grandiosidade do show do Roberto Carlos para qualquer outro show que você vá de qualquer outro cantor. Não é desmerecer. Mas é uma orquestra que está lá em cima. Né? É o rei, gente, né? São pessoas que estão com ele há 30, 40 anos, entendeu? Show dele. Então, assim, é gente que vai se aglutinando e faz daquele show um espetáculo. Você fala assim, meu, não é possível que nós temos aqui no Brasil um cantor com esse porte, com esse aparato. Com esse aparato. E aí você vê... É um orgulho até para nós, né? Você vê um negócio simples, ó, parece que assim, ó, ele tem o quê? 5 especiais? Pega aqui um pedaço daquele lá, pega um pedaço. Tá faltando um pedaço? Tá faltando um pedaço. Ele vai fazer um show em Curitiba quando? Lá na Ópera de Arame. Ah, então vá lá e pegue mais um pouquinho. E vai emendando, juntar a história. Como a Sônia falou, parece uma coxa de retalhos. Vai emendando, assim, emendando. Você começava a embalar numa música, acabou, já era. Nem todas as músicas foram colocadas inteiras. Quer dizer, eu achei muito triste, muito lamentável mesmo. E o rei não precisa disso, né, Sônia? Mas é esse o ponto que o Lobianco vai falar agora. A partir daí é que o rei começou a pensar esse tipo de coisa, né, Lobianco? Conta pra olha, gente. a Silvia tocou no ponto certo no mesmo ponto que eu ia certo falar mesmo. agora. Porque são 3 pilares, eu conversei com pessoas próximas ao Roberto também, e essas pessoas me confirmaram que são 3 pilares que o Roberto sempre preservou muito. Justamente por ter esse distanciamento do público ao longo de um ano para entregar uma coisa mais exclusiva no final do ano por meio da Rede Globo, são 3 pilares que ele preservava muito. O primeiro pilar é um grande espetáculo para que o maior número de fãs pudesse vê-lo ao vivo. Por isso que eram shows no estádio do Mineirão, show no Maracanã, show em grandes... no Ibirapuera, show em grandes locais. Então, o primeiro pilar, entregar um show ao vivo para o maior número de fãs. O segundo pilar, ter uma transmissão ao vivo ou gravada desse show nessa mesma intensidade, com 3 horas de show, para o maior número de fãs que não pode ir ali naquela cidade e não pôde ter oportunidade de janeiro a dezembro procurá-lo numa turnê em outros locais que não eram feitas justamente por causa desse especial de final de ano. E um terceiro pilar muito importante era a oportunidade que ele tinha de celebrar com esses amigos que ele carrega há anos, de se encontrar, já que ele não participa de programas televisivos em razão desse contrato, não se encontra com os amigos.
Então era a única forma que ele tinha de congregar aí cerca de 20 a 30 músicos num show com essas participações. E a gente viu só uma participação ali tímida com o Erasmo, né, nesse especial de Curitiba que trouxeram esse recorte. Foi muito, a palavra é essa, foi uma produção muito pobre. Foi amadora. Então qual é o ponto que chegou agora? O Rei, ele tá avaliando que não vale a pena ficar exclusivo se for para no final do ano fazer uma compilação de coisas que não foram nem produzidas. Boa, Roberto! Parabéns, Roberto! Você não é rei à toa. Você é nosso, você não tem que ter exclusividade com ninguém, você é É nosso. nosso, né? É verdade. E como a Silvia pontuou, não é o Roberto Carlos que precisava da Globo, era a Globo que precisava do Roberto Carlos. Então o Roberto sempre cedeu desde que esses princípios fossem sempre respeitados. Uma observação que as pessoas próximas ao Roberto me passaram, se a gente observar, eu não vou dar o nome, mas se a gente observar todas as plataformas musicais que o Roberto faz parte, são milhões de seguidores, mas milhões de seguidores mesmo em todas as plataformas musicais que as músicas estão disponíveis. Então o que me passam ele tem muito convite para emissoras, ele tem muito convite para shows, participação para shows de outros cantores. Então, ele agora, se privar disso tudo, para ver um produto principal dele que as pessoas esperam o ano todo ser entregue da maneira que foi nesse último ano, ele questionou isso tudo, só que para surpresa de todos, ele teve um retorno da emissora que, como estava sendo, não tem mais orçamento para produzir essa grandiosidade. Então, até onde eu fiquei sabendo para eu encerrar aqui, foi falado, então vamos conversar para ver como é que isso vai ser, porque não dá para ser como era antes, pela nossa parte, e pela sua parte também você está insatisfeito. Então, agora essa discussão tá no auge, tá acontecendo mesmo essa discussão, e quem tá sabendo tá apreensivo para ver como isso vai terminar. Bom, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Eu acho que ele está muito certo, já dava para se perceber que alguma coisa poderia vir daí. A falta de um orçamento tão grandioso quanto o anterior não justifica a pobreza do produto que eles colocaram no ar. Aquilo não foi só corte de orçamento, aquilo foi pouco caso e desrespeito, né? Não vale de jeito nenhum. Então eu acho que pouco caso e desrespeito. Foi isso mesmo. Ele foi tratado de uma maneira. bom que ele vai como ficar você livre, falou, né? Sônia, a questão da idade. Ele você também falou isso. falou Existe com essa isso. história dos 80 anos mesmo? Existe sim, que ele falou, daqui a pouco eu tô fazendo 80 anos. Não que eu não vá mais conseguir cantar, mas eu tô no momento que não dá, eu não tenho mais 50 anos pela frente. Então, e eu quero fazer grandes turnês hoje. Claro. Então, o momento de eu aproveitar, né, enquanto eu tô com saúde, tô querendo, tô afim, é agora. Daqui a pouco eu não sei se eu vou poder. Então, eu quero os grandes shows de volta. Se o contrato de exclusividade me limita a isso, eu quero chutar esse contrato. E são informações, fontes bem quentes que chegaram nessa pegada pra gente. E ainda mais 80 anos, né, Sônia? Certinho. Agora, 80 anos, deveriam fazer um mega especial dele. Sim. Né? É Ou será que iriam fazer isso também? Não, porque a gente espera o show do Rei o ano inteiro. Não vai ficar Já é mais do que esperando tradicional. sentado. Exatamente. Porque eu sei que segunda-feira ele tá aqui no A Tarde é Sua, você pode assistir às 3. Aquela galinha, Contrato. Vai participar Pode ir em todos os lugares agora. E pronto. Redes sociais, querido. Olha, eu tô no Twitter no Alessandro LB e no Instagram Alessandro Lobianco. Obrigado, gente. Falou, Beijo, Ale!